Olá, meninos e meninas do 8º ano, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Bem, vamos começar aqui a nossa segunda unidade. Mais uma etapa aí para nós ampliarmos o nosso conhecimento em novos conteúdos. E, a partir de então, nós vamos falar sobre o continente africano. E sobre o continente africano, nós temos muito assunto a desenrolar. Vamos começando bem do início, né? Vamos começar aqui falando sobre o tamanho e a localização deste território. Podemos localizar aqui no globo o continente africano, ele está nessa área aqui que eu estou passando o cursor, né? E está também identificado pelo nome África. Perceba que ele tem aí uma aproximação com a Europa, né? Nós também podemos enxergar uma aproximação com o continente asiático. Percebemos aqui, ó, as menores distâncias entre a África e o continente europeu. E vocês logo vão ver como é que a gente chama esse pedacinho aqui entre essas duas porções, tá? E o continente africano, ele tem uma área de 30.272.922 quilômetros quadrados. É o terceiro maior continente da Terra. E com essa extensão, ele vai ocupar aí 20,3% das terras emersas, né? Ficando atrás apenas do continente asiático e do continente americano. Então, o continente asiático é esse aqui, né? Até aqui. E o continente americano é esse aqui que vocês vão conhecer já também de forma detalhada sobre o mesmo. O continente africano, ele vai ser banhado aí por 2 oceanos, ó, o Índico na sua parte leste e o Atlântico aqui na sua parte oeste. E esse pedacinho aqui emerso é a ilha de Madagascar. Então, aqui vocês podem perceber a localização, né? E o tamanho desse território é importante, porque quando eu falo de extensão da área imersa, subjetivamente eu vou dizer aí os desafios que nós vamos ter aí para desvendar esse território. Pelo tamanho, né, do continente africano, considerado aí o terceiro maior, subjetivamente ele vai dizer que nós temos aí muita informação sobre clima, muita informação sobre a hidrografia, muita informação sobre biomas, e que é os nossos próximos desafios a partir de então. As terras vão ser encontradas aí com base na linha do Equador, né, que é essa linha vermelha apresentada aqui sobre o mapa, tá vendo aqui? Ele está dividido aí, tanto possuindo terras ao norte quanto ao sul. Então, nós estamos percebendo aqui o continente africano, né? Olha ele aqui. Dividido pela linha do Equador, nós vamos perceber que ele vai possuir territórios tanto ao sul quanto ao norte. E, observando o meridiano de Greenwich, que é essa linha azul, nós vamos também observar que o continente africano ele vai possuir territórios tanto ao oeste quanto ao leste. E com base nessa cartografia, nós podemos até arriscar, né, quem são as regiões, os países que ficam localizados ao oeste, ao leste, ao sul e ao norte, tomando como base a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. O leste eu também posso chamar de oriental, o oeste eu também posso chamar de ocidental, o norte eu posso chamar de setentrional e o sul eu também posso chamar de meridional. Esses nomes vocês aprenderam aí
no 6º ano, quando nós estudamos Rosa dos Ventos e a cartografia, ok? A formação do continente africano, ela é uma explicação que é dada para a formação de todos os outros continentes, né? Vai ser explicado a partir de uma teoria conhecida como a teoria da deriva continental. E a teoria da deriva continental, ela foi explicada e trazida aí pelo cientista alemão, o Alfred Wegener. E ele dizia que os continentes eles estavam unidos, né, num passado bem distante. Essa união dos continentes era justamente o que nós denominávamos de Pangeia. A palavra Pangeia é uma palavra grega, né, que tem um significado toda a terra, como está explícito aqui. E uma grande massa de água também, que estava aí paralelo com essa massa de terra, né, que é a Pangeia, conhecido como Pantalassa, né, que era um único oceano, uma única massa d'água. E devido à movimentação das placas no assoalho oceânico, essas massas foram se separando e formando aí os continentes que nós conhecemos até hoje, né? Antes da formação que temos hoje, que são os 6 continentes, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida, nós tínhamos um único continente que era a Pangeia, e o formato que os especialistas dizem era justamente esse aqui, ó. E nós tínhamos, era esse aqui. E nós tínhamos há 250 milhões de anos esse formato aqui, que é a Laurásia e a Gondwana. Perceba que o continente já foi dividido, né, em 2 porções, as placas tectônicas já começava aqui a se movimentar. Mais tarde, nós vamos perceber, ó, há 100 milhões de anos, que foi aquele mapa que surgiu assim do nada aqui para a gente observar. Esse mapa aqui, ele vai estar dando a configuração da superfície aproximadamente há 100 milhões de anos. Perceba que as porções emersas, elas começam a ter umas configurações bem diferenciadas, né? E as separações, elas já são bem maiores. E, atualmente, nós vamos encontrar essa organização aqui. Todos esses efeitos, né? Desde há 400 milhões de anos, com a Pangeia, depois veio a Laurásia e a Gondwana, e chegando a um período de 100 milhões de anos, com esse formato aqui até a atualidade, tudo isso foram efeito aí da deriva continental. Percebam que na atualidade, no globo da atualidade, nós vamos perceber alguns pontos, né, especificados no globo aqui, destacado aí numa cor avermelhada, são justamente o que nós chamamos de cadeias de montanhas, né, que são os cinturões orogênicos recentes. E os que vão ser justamente originados a partir da movimentação dessas placas tectônicas as montanhas rochosas, né, a Cordilheira dos Alpes, nós temos aí a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes e a cadeia do Atlas, né? Essas cadeias, essas montanhas, são derivadas da movimentação da placa tectônica, ok? E o tamanho e a localização deste continente. Vamos lá? Nós vamos dizer que, em média, aí, 80% da África se encontra na região intertropical da Terra. A região intertropical da Terra é aquela que está localizada entre os trópicos, né? Que é o Trópico de Câncer, que está ao norte, e o Trópico de Capricórnio, que está ao sul. E o restante do continente vão estar localizados aí nas áreas temperadas. As áreas temperadas são aquelas que estão localizadas entre um trópico e entre um círculo, ok? Que é essas áreas que estão aqui a partir da linha pontilhada.
Logo, podemos concluir que o continente africano ele está localizado em duas zonas climáticas do globo. Ela está na intertropical, que é aquela área que está localizada entre os trópicos e cortada pela linha do Equador, e aquela que está acima ou abaixo, né, dos trópicos, que são essas linhas pontilhadas que nós vamos chamar de zona temperada. Aqui nós temos outras informações a respeito do continente africano. E, como eu disse, ao oeste ou ao ocidental do continente nós temos o Atlântico. Ao leste ou na área oriental nós temos o Oceano Índico. Nós temos algumas informações bem importantes aqui, como, por exemplo, o Estreito de Gibraltar. Lembra daquele pontinho que eu falei no início da aula, que nós iríamos conhecer logo, logo? É a distância a distância menor entre a África e a Europa é justamente esse ponto aqui do Estreito de Gibraltar, que é a ligação entre o Marrocos e uma área da Espanha. Nós temos aqui o Mar Mediterrâneo ao norte do continente, que é o que separa o continente africano aí do continente europeu. Nós temos o Canal de Suez, tá? Quando nós chegarmos no 9º ano, vamos falar um pouco sobre a desobstrução dessa área aqui e os conflitos que existiram. Mas é de grande importância nas rotas comerciais, tá? Então, nós temos aqui o Mar Vermelho, que faz ligação com o Mar Mediterrâneo pelo Canal de Suez. Nós temos aqui o Golfo do Aden, que é a porta de entrada para o Mar Vermelho e o acesso ao Mar Mediterrâneo, para que as embarcações cheguem ao Oceano Atlântico, ok? Isso aqui é uma rota comercial que vai ligar os continentes, porque antes nós sabíamos que, por não existir essa abertura aqui, todas as embarcações da Europa e da Ásia, para chegar na América, teria que passar pelo finalzinho aqui da África, né, contornando todo esse continente para chegar no seu destino, que era justamente a América. Utilizando a rosa dos ventos, nós vamos perceber que ao norte nós temos o Mar Mediterrâneo, ao noroeste nós temos aí o Estreito de Gibraltar, ao oeste nós temos o Oceano Atlântico, ao leste nós temos o Oceano Índico e ao nordeste nós temos aí o Mar Vermelho. E ao sul, o encontro dos Oceanos Índicos e do Oceano Atlântico. A respeito dos climas, nós vamos observar que ao sul do Saara, vamos ter aí uma região que vai ser denominada como Sahel. Ela está aqui, ó, tá vendo? O deserto do Saara é esse amarelo aqui, mais intenso. E esse amarelo mais clarinho aqui é o que nós vamos chamar de Sahel. Sahel é uma área de transição, tá? É uma área de transição entre dois climas, que é o clima árido do deserto e o clima tropical. Essa área de transição é extremamente necessária para o processo de adaptação, tanto da fauna quanto da flora, por conta aí dos rigores que vão estar presentes aí nos dois climas. Os climas que vão ser predominantes vai ser o clima equatorial, o clima tropical de altitude, o clima semiárido, o clima árido e desértico e o clima mediterrâneo. E aqui nós temos um pequeno resumo sobre esses climas. Então, quais são as principais características do clima equatorial? Então, nós vamos perceber que no clima equatorial nós temos temperaturas médias, em torno aí de 25 graus. Vai ter também pequenas amplitudes térmicas anuais,
Nós vamos encontrar também chuvas em torno de 2.000 a 300.000 milímetros ao ano. Chove muito nesse clima, tá? E aqui ele vai pedindo para a gente observar o climograma aí de Onitsha, né? Que é uma cidade que fica localizada na Nigéria. Lá em Onitsha, nós vamos encontrar aí chuvas distribuídas aí durante o ano, que se aproxima até 3.655 milímetros. Então, isso significa que chove muito durante o ano. A chuva vai ser especificada, né, por esses pontos azuis aqui, que representa um formato cilíndrico, né? E por aqui a gente pode perceber que os meses que menos chove lá nessa cidade da Nigéria é janeiro, né, e fevereiro, e os meses que mais chovem é maio, junho, setembro e outubro, né? Dezembro também chove muito pouco. A temperatura aí chega aproximadamente a 30 graus, tá? Especificamente aí nos meses de maio, tá? Junho e dezembro, janeiro, são assim meses que acontecem os maiores picos aí da temperatura, né? E o mês que mais chove dentre todos é o mês de outubro, tá? É justamente nesse mês que se concentram os maiores níveis de chuva. O clima tropical, ele vai possuir aí temperaturas médias acima de 20 graus, chuvas superiores aí a 1.000 milímetros ao ano, principalmente aí no verão. O tropical de altitude vai ter invernos bem definidos, né? E chuvas pouco superiores aí às das áreas tropicais. O Mediterrâneo são verões quentes e secos, invernos brandos e chuvosos. Os semiáridos é um clima de transição entre o tropical e o árido. Ele vai predominar bastante ali na região do Sahel, tá? E vai possuir altas médias térmicas e chuvas bem irregulares. E o árido ou desértico, o próprio nome já sugere, né? São climas de temperaturas médias elevadas, fortes amplitudes térmicas diárias. E você pode estar se perguntando assim, professora, o que é essas amplitudes térmicas? É a variação da temperatura, tá? Então, no clima árido e no clima desértico, nós vamos perceber que o dia vai ter uma temperatura e a noite ela vai mudar de forma muito drástica. Então, durante o dia, nós temos aí temperaturas que se aproximam até 53 graus, né? E quando chega a noite, nós podemos encontrar aí temperaturas se aproximando a menos 10. Né? Então, essa diferença entre o positivo e o negativo é o que nós vamos chamar de amplitude térmica. As chuvas vão ser inferiores aí a 500 milímetros ao ano, né? Que é o que nós podemos perceber aqui, ó, na cidade do Cairo, no Egito. Então, chove muito pouco, né? Durante o ano todo, não ultrapassando aí a 300 milímetros, tá vendo? A curva vermelha aqui, ó, ela chega no máximo a 300, né? Podendo chegar a 500, mas é algo muito raro. A média é 300 milímetros ao ano, tá? E aí nós vamos perceber que esses são os climas que vão predominar aí no continente africano. Tem também as correntes marinhas quentes e frias que vão contribuir na formação desses climas. Então, nós temos aqui uma corrente quente de Agulhas, nós temos uma corrente fria aqui, que é a Canárias, né? E nós temos também a corrente de Benguela. Nós vamos ver logo, logo que essa corrente de Benguela, ela vai influenciar na formação do deserto da Namíbia, tá? Nem todo deserto ele vai ter aí como principal formador apenas o rigor climático, mas outros fatores também vão contribuir para isso, que é o caso aí do deserto da Namíbia. Podemos perceber a distribuição dos climas no mapa por uma escala de cores, né?
né? Nós temos as cores quentes e nós temos aí as cores frias, que é a cor verde, o amarelo aí bem clarinho, né? Representando aí o clima semiárido e o clima mediterrâneo e o clima tropical de altitude, né? O clima tropical de altitude, o próprio nome já diz, é um clima que vai estar em elevadas áreas da superfície, de acordo aí com o nível da linha do mar. Nós temos também o relevo africano, né? Aqui vocês podem perceber o mapa do relevo africano e até traz aqui algumas características da hidrografia. E aí nós vamos perceber que o continente africano é constituído por um grande escudo cristalino, apresenta aí altitudes modestas, com em média aí de 600 metros, e vai predominar aí no relevo os planaltos, né? E planaltos é justamente aquele relevo que já vai estar desgastado pela erosão, ok? Quando eu falo de escudo cristalino, eu vou falar aí de uma região cratônica, que é aquela estrutura geológica que vai ser formada desde a origem, né? Desde a era pré-cambriana, desde a era cambriana. Nós vamos perceber que ao noroeste nós vamos encontrar a cadeia de montanha do Atlas, né? Essa cadeia de montanhas do Atlas é uma formação recente, ela só surgiu por conta da movimentação das placas tectônicas. E ela vai ter ali um ponto culminante, conhecido como Tebucal, com 4.165 metros de altitude. Ao sul da cadeia do Atlas, nós vamos encontrar aí o Grande Planalto, com altitudes de aproximadamente 450 metros, conhecida aí também a área do deserto do Saara. Descendo no mapa, nós vamos encontrar o Planalto dos Grandes Lagos, né? Nós vamos encontrar aqui as formações vulcânicas, que vão dar a origem aí às maiores altitudes da região, que é o Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude. Aqui nós vamos, né, perceber no mapa, também com uma escala de cores, as maiores altitudes e as menores altitudes. Nós vamos encontrar aqui a cadeia do Atlas, né, fazendo essa dimensão aqui. Nós vamos encontrar os Montes Tibetes aqui também, praticamente quase ao centro do continente, o Planalto da Etiópia. Nós vamos encontrar aqui o Planalto do Bié, né, os Montes Drakensberg, né, aqui na África do Sul, nessa região meridional do continente africano. E claro que nesse mapa nós poderíamos abordar um pouco aí da hidrografia, né? Só que no momento nós não vamos aprofundar. Mas nós podemos perceber aqui, por exemplo, o Rio Congo, podemos perceber aqui o Rio Limpopo, né, o Rio Orange, podemos perceber também, deixa eu ver mais aqui, o Rio Níger, né, o Rio Nilo. Então, aqui nesse mapa vocês podem ver aí a localização dos recursos hidrográficos também do continente. Desertos africanos é a área do globo que mais encontramos aí a presença de desertos. E o maior deserto seco e quente do mundo está lá, que é o deserto do Saara, né? Como eu falei, é o maior deserto quente e oficialmente é o segundo maior deserto da Terra. Quem é o primeiro? O primeiro é a Antártica, pois esse último aí é considerado um deserto frio. Temos também o deserto do Kalahari, né? Nessa localização central aqui sul. É formado pela corrente marítima fria de Benguela, né? Que vai atuar no sudoeste da África, condensando o vapor d'água, que vai em direção ao continente, fazendo com que as massas de ar cheguem mais seca. E temos também, aqui no extremo oeste, né, na região sul,
do continente africano, o deserto da Namíbia. É um tipo de costeira com grandes dunas que vai banhar, né? Vai ser banhada aí por correntes frias que vêm do Oceano Atlântico. Então, o deserto do Kalahari, ele vai se formar por conta da corrente marítima de Benguela, e o deserto da Namíbia também vai sofrer aí as influências de correntes marítimas para se formarem. Aqui são algumas imagens desses desertos, né? Nós temos o deserto do Saara, né? Olha aqui as dunas. Nós temos o deserto do Kalahari, é um deserto pedregoso, né? Um deserto já mais arenoso, né? A gente consegue perceber aqui alguns arbustos espalhados e espaços nele. E nós temos aqui o deserto da Namíbia, ó, aqui dá até para perceber um pouco a presença, né, do recurso hídrico do oceano. E a partir dessa neblina, essa nuvenzinha cinzenta que vocês percebem na imagem, que é fria, né, ela vai provocar aí a intensificação na formação desses desertos, ok? Os desertos africanos, eles podem ser chamados, né, de desertos ergue e regues. Os desertos ergues são desertos arenosos, como nós vimos naquelas imagens anteriores. E os desertos regues são desertos pedregosos, né? Como nós vimos na imagem anterior, o deserto aqui do Kalahari apresenta-se numa forma bem distante a forma de arbustos, possivelmente pode ter áreas pedregosas, né? Mas na direção da imagem que nós estamos observando, podemos perceber uma predominância também arenosa na formação desse deserto. Portanto, podemos dizer que o Kalahari ele pode ter formações ergues e regues, tá? Mas com grande predominância aí na formação ergues. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Temos o Kilimanjaro, né? É uma imagem muito bonita do continente africano, é um vulcão adormecido. É um vulcão antigo, né? Ele aparece muito em filmes, como, se eu não me engano, é o de Madagascar, né? Ele aparece no fundo como uma imagem cinematográfica. Ele está localizado aí no Planalto dos Grandes Lagos, ao norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quênia. É o ponto mais alto da África, com a altitude de 5.895 metros. É considerado um vulcão antigo. O topo vai estar coberto de neve. Ergue-se no meio de uma planície da savana, né? Oferecendo aí um espetáculo único. Eu posso cobrar essa questão em algumas atividades avaliativas no futuro, né? Perguntando aí a qual bioma está associado esse vulcão, né? Em qual parte do relevo ele está localizado, entre quais países, qual a altitude, enfim. É interessante observar todos os pontos aí que foram abordados aí nessa explicação. Os oásis também vão fazer parte aí da paisagem do continente africano, né? Nós vamos perceber que nos desertos eles vão ser predominantes, tá? A gente vai perceber também que os oásis são regiões mais baixas do relevo e neles vão haver aí o afloramento dos lençóis freáticos, né? Ou de lençóis d'água. Nesse afloramento é que vai se propiciar aí um ambiente para o desenvolvimento de comunidades e também na produção de alimentos, construção de casas, formando assim, né, uma população vivendo em meio ao deserto. Se tem água, é possível desenvolver aí toda uma comunidade, toda uma sociedade em função da mesma, tá? Por isso que nós dizemos que água é fonte de vida. A colonização da África, ela não vai ser muito diferente do que vivemos aqui no continente americano. Eu posso, assim, dizer, por uma interpretação bem particular, que a colonização no continente africano foi muito mais doloroso, né? Muito mais violento do que nós vivemos aqui no continente americano. O primeiro contato dos europeus com os africanos iniciou aí no período das grandes navegações. Porém, as discussões a respeito do continente africano,
Ele vai acontecer muito antes, lá no ano de 1880, quando os europeus eles se reuniram numa conferência que ficou conhecida como a Conferência de Berlim, para discutir sobre a busca de novos territórios para a extração de matérias-primas e também para a obtenção aí de consumidores dos seus produtos, né? E aí nós vamos perceber que o primeiro contato vai ser no século XV, XVI, no período das grandes navegações. As embarcações eram vindas da Europa, né? Contornavam a África para chegar até a Índia, onde podiam comercializar os seus produtos. No seu segundo contato, os europeus, né, com as suas colônias na América e a industrialização, passaram a buscar aí a mão de obra escrava, onde? Na África, e também a busca por matéria-prima. É justamente por conta dessa mão de obra escrava que eu afirmei que o processo de colonização do continente africano vai ser muito mais doloroso, né? Porque eles foram deslocados do seu habitat para outras áreas, para assim ofertar com sua força o processo do desenvolvimento da agricultura, da pecuária e futuramente aí no processo da industrialização da cana-de-açúcar. Com um discurso muito bonito, trazido pelos europeus, que era aquele discurso da nobre missão civilizadora, né? Eles traziam a ideia de que eles tornariam o estilo de vida desses povos aí melhores, né? Mais acessível à evolução. E os europeus não levaram em conta que os africanos tinham a sua cultura própria, a sua religião, o seu ideal de vida, né? E dominavam através da força esses povos que pelos europeus eram vistos como nações inferiores. Tá? E o que importava mesmo para os europeus eram os lucros, né? O que poderiam ter a partir desses empreendimentos, inclusive da venda dos africanos. Essa forma de dominação é semelhante também ao que houve aqui no Brasil pelos portugueses, né? Os índios também passaram aí por um processo de escravidão, não foram vendidos, né, para outros continentes, mas também sofreram aí com ações extremamente violentas para poder atuar na agricultura, na pecuária e também no processo de industrialização. Na África do Sul, vai acontecer um fenômeno aí bem atípico que ficou conhecido como apartheid, né? Nós vamos ver a figura aí do Nelson Mandela atuando como um ícone na libertação do seu povo. E o termo apartheid se refere aí a uma política racial que foi implantada aí na África do Sul. É um processo de segregação das etnias, né? Ou seja, elas vão viver de forma separadas em tudo, nas áreas físicas, nas moradias e até mesmo na forma de vida em suas classes sociais. Então, nós vamos perceber que, de acordo com esse regime, né, com essa política racial que foi implantada na África do Sul, a minoria branca eram os únicos que tinham direito ao voto. Eles detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a massa, né, a maioria negra, restava aí com a obrigação de obedecer rigorosamente o conjunto de leis segregacionista, né? E essas leis segregacionistas eram impostas aí por essa minoria branca. O regime era sustentado por um conjunto de leis, e entre elas existiam algumas que são essas que eu vou citar agora, como, por exemplo, proibição oficial de casamento interracial, então um negro não podia casar com um branco em hipótese alguma, obrigatoriedade do registro da raça na certidão de nascimento, quem era negro tinha que deixar lá claro que era negro, quem era branco também, obrigatoriedade dos brancos, né, negros e mestiços viverem em áreas separadas e a proibição ao negro de comprar terras. Isso aí é uma forma de subjugar a sua condição, né, torná-lo mesmo um escravo aí da classe dominante. Locomoção de negros estavam condicionada ao porte de um passe, ou seja, um documento de identificação que os autorizava a ir e vir, né?
a proibição de greve de negros e divisão dos serviços públicos em escola, hospital, praça pública, estádio esportivo, até em banheiros. Existia essa proibição aí de acesso de etnias diferentes, né? Aonde o negro utilizava, o branco não utilizava, e aonde o branco utilizava, o negro também não podia utilizar, tá? Locais para brancos e locais para negros. Como eu disse, né? Aqui nós temos algumas placas, tá? Se vocês quiserem dar uma lidinha depois, vocês podem ler, que fizeram parte aí desse processo de segregação na África do Sul. E aí vem a figura desse grande ícone, né? Esse cara é fantástico. Tem um filme que nós vamos trabalhar depois, falando sobre o apartheid, né? Que vai trazer aí a representatividade do Nelson Mandela, né? Na defesa de seu povo. Então, o Nelson Mandela, principal representante aí do movimento anti-apartheid, né? Foi o cara que lutou aí praticamente sozinho contra o governo predominante nessa época. Ele era considerado um ativista, né? Também foi chamado de sabotador e guerrilheiro. Foi considerado pela maioria das pessoas um guerreiro em luta pela liberdade. Era considerado pelo governo sul-africano um terrorista, né? Porque ele se opôs aí ao governo predominante. Em 1962 foi preso e 5 anos depois ele foi sentenciado à prisão perpétua. E em 1990 ele foi libertado. Em 1993 ele recebeu o Nobel da Paz, né, pelos esforços desenvolvidos no sentido de acabar com a segregação racial. E em maio de 1994 ele tornou-se ele próprio o primeiro presidente negro da África do Sul. Então é uma grande figura, é um grande ícone, ele tem um grande significado aí no continente africano, especificamente na África do Sul, porque ele foi um grande libertador deste povo. Bem, aqui nós vamos encerrar a primeira parte do continente africano, falando aí sobre pontos específicos desse continente, que é imenso e que traz aí grandes informações, até mesmo fundamentando as nossas origens, né? Porque nós no nosso país nós temos grande influência do povo africano na comida, na cultura, no estilo de vida, né? A gente usa as tranças, a gente usa a cultura bem chamativa das cores, enfim. É um povo apaixonante, é um povo guerreiro, é um povo forte. Então, para esse primeiro momento, eu vou solicitar que vocês recapitulem no livro didático de vocês, a partir da página... Deixa eu pegar aqui para falar para vocês, né? Nós vamos trabalhar aí a recapitulação do conteúdo a partir da página 58, né? E aí vocês vão reler, né, o que eu expliquei aqui até a página... Deixa eu ver aqui. Até a página... Só um momento. Até a página 79. E nessa recapitulação, vocês vão fazer as atividades que estão nas páginas também aqui do seu livro didático, né? Dentro da compreensão desses números que eu citei, especificamente na página 70, página 71, página 72, página 73, e também farão as atividades aí da página 78 e da página 79. Ou seja, todas as páginas desse capítulo, né, inicial do continente africano, vocês já podem fazer aí as atividades. Um abraço e até breve.